Olá, pessoal! Hoje trago uma história emocionante. Preparem-se para uma narrativa triste, emocionante e cheia de coração, que vai tocar a todos que estiverem assistindo ou ouvindo. É uma jornada de luta, amor e superação que vai fazer vocês rirem, chorarem e se encantarem. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Peguem os lencinhos e vamos lá? Carlos Almeida, 35 anos, era um homem negro de pele marcada pelo sol, olhos profundos e um sorriso que escondia mais dor do que alegria. Ele morava numa casa simples em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com sua filha de 5 anos, Luana, uma menina de cabelos cacheados e risada que iluminava o mundo dele. A vida, porém, pesava como chumbo nos ombros de Carlos. Ele era vendedor autônomo, carregando uma mochila velha cheia de panelas de pressão baratas que comprava no atacado e tentava vender nas ruas, de porta em porta. O sonho era dar uma vida melhor para Luana, escola boa, roupas novas, um futuro que ele nunca tivera. Mas o dinheiro mal dava para arroz e feijão, e as contas atrasadas se empilhavam na mesa improvisada da sala. Carlos acordava às 5 horas, o rádio chiando uma música antiga enquanto preparava Luana para o dia. Ele a levava para a creche municipal, um prédio de paredes descascadas onde a pequena passava o dia enquanto ele batia pernas sob o sol escaldante. "Papai vai voltar com um dinheirinho, tá?", dizia, beijando a testa dela, o coração apertado ao deixá-la com a mochilinha surrada nas costas. A esposa de Carlos, Márcia, os abandonara há um ano, cansada da pobreza e das promessas que nunca se cumpriam. "Eu não aguento mais essa vida, Carlos", gritara ela numa noite chuvosa, saindo com uma mala pequena e deixando Luana chorando no berço. Desde então, ele era pai e mãe, o amor por aquela menina sendo a única coisa que o mantinha de pé. As vendas iam mal, as panelas, pesadas e barulhentas na mochila, eram rejeitadas por donas de casa que mal tinham dinheiro para comida, quanto mais para utensílios. "Tá caro, moço", diziam, fechando a porta na cara dele. Carlos voltava para casa com os ombros caídos, o bolso vazio, mas ainda sorria para Luana, escondendo as lágrimas que ardiam nos olhos. Numa tarde, ele viu um anúncio na TV da vizinha. Uma empresa de microcrédito buscava vendedores para um programa de empréstimos comunitários. O salário era fixo, com chance de comissão, um sonho para quem vivia de migalhas. Carlos sentiu o peito aquecer. "Essa é minha chance, Luana. Papai vai mudar nossa vida", disse a filha, que riu, sem entender, brincando com uma boneca sem braço. Ele gastou o último dinheiro numa passagem de ônibus até o centro do Rio, o terno velho do pai apertado no corpo enquanto enfrentava a entrevista. O chefe, um homem de terno caro, olhou para ele com desconfiança. "Você não tem experiência. Por que eu te contrataria?" Carlos respirou fundo. "Porque eu tenho uma filha para criar e uma vontade que ninguém aqui tem." O emprego veio, mas sem salário nos primeiros meses, só comissão, e só se ele vendesse. Carlos voltou para casa com o coração dividido entre esperança e medo, a mochila de panelas trocada por folhetos da empresa. "Vamos conseguir, meu amor", sussurrou para Luana, que dormia no colchão ao lado dele, o teto pingando na chuva fina da noite. A vida de Carlos era um fio de esperança no mar de tristeza. Cada passo era para Luana, mas o peso da pobreza o arrastava para baixo, e a luta dele estava só começando, um pai solitário contra um mundo que parecia não querer dar trégua. Os meses como vendedor de microcrédito começaram duros. Carlos batia de porta em Caxias, o sol queimando o pescoço enquanto oferecia empréstimos que ninguém queria. "Eu não confio em banco, moço", diziam, ou pior, "você parece mais pobre que eu, como vai me ajudar?" Ele engolia o orgulho, o terno suado colando no corpo, mas as vendas não vinham. Sem comissão, o dinheiro acabou. O aluguel atrasou 3 meses, e o dono da casa, um homem gordo de bigode ralo, bateu na porta numa manhã. "Ou paga, ou rua, Carlos. Não faço caridade." Ele implorou, a voz tremendo. "Me dá mais um tempo, por favor. É pela minha filha." Mas o homem não cedeu, e no dia seguinte, a fechadura foi trocada. Carlos pegou Luana no colo, a mochila com poucas roupas e os folhetos nas costas, o coração partido ao ver a menina perguntar: "Cadê nossa casa, papai?" Ele engasgou, forçando um sorriso. "A gente vai achar outra, princesa. Fica comigo que tá tudo bem." Mas não estava. Eles agora eram sem teto, o mundo desabando sobre ele. As noites viraram um pesadelo. Carlos levava Luana para dormir em banheiros de rodoviárias, o chão frio de azulejo como cama enquanto ele a abraçava, o corpinho dela tremendo no cobertor fino.
Por que tá escuro, papai? Perguntava Luana, os olhos grandes cheios de medo. Carlos cantava baixinho uma música de ninar, a voz rouca escondendo o choro. É só por hoje, meu amor. Amanhã vai ser melhor. Mas amanhã era só mais um dia de luta. Durante o dia, ele carregava Luana nos ombros enquanto tentava vender os empréstimos, o terno rasgado e os sapatos furados traindo a miséria que vivia. A creche não aceitava mais a menina sem pagamento, então ela ia com ele, a boneca sem braço na mão, o rostinho sujo de poeira enquanto Carlos batia em portas que se fechavam. A fome veio rápido. O pouco dinheiro que conseguia com vendas esporádicas ia para pão e leite para Luana, mas Carlos passava dias sem comer, o estômago roncando enquanto mentia para a filha. Papai já comeu, tá? Esse é para você. Ela dividia o pão com ele, as mãozinhas pequenas insistindo, e ele aceitava, as lágrimas caindo no chão. Numa noite, na rodoviária lotada, um segurança os expulsou. Aqui não é abrigo, sai daí. Carlos segurou Luana firme, o cobertor caindo enquanto corria para a rua, a chuva molhando os dois. Ele se escondeu num beco, o corpo dela tremendo no peito dele, e chorou alto, o som abafado pelo trovão. Eu não aguento mais, meu Deus. O fundo do poço era real. Carlos perdeu o terno numa briga com um ladrão que levou a mochila, ficando só com a camisa rasgada e os folhetos amassados. Ele e Luana dormiam em bancos de praça, o frio cortando enquanto ele a cobria com o próprio corpo, o sonho de uma vida melhor parecendo um eco distante. Mas Carlos não desistia. Ele olhava Luana dormindo, os cachinhos molhados na testa, e prometia baixinho: eu vou te dar um futuro, filha. Custe o que custar. A tristeza era um peso, mas o amor por ela era a força que o levantava, mesmo quando tudo parecia perdido. Carlos continuava tentando, os pés sangrando nos sapatos rotos enquanto oferecia os empréstimos nas favelas de Caxias. Ele carregava Luana no colo, o calor do meio-dia queimando os dois, mas as respostas eram sempre as mesmas. Não tenho como pagar isso, moço, ou silêncio, as portas batendo na cara dele. Numa tarde, ele conseguiu uma venda. Uma dona de casa aceitou o microcrédito para abrir um salão de beleza. Carlos sentiu o coração disparar, a comissão de R$ 50 brilhando como ouro. Ele correu para o mercado, comprou pão, mortadela e um suco para Luana, os dois comendo sentados no meio-fio, ela rindo com a boca cheia. Tá gostoso, papai. Mas a alegria durava pouco. A empresa exigia vendas constantes para manter o emprego, e uma venda por semana não bastava. O chefe ligou, a voz fria. Você tá muito abaixo da meta, Carlos. Se não melhorar, rua. Ele desligou, o pânico subindo enquanto olhava Luana brincando com a boneca no chão, o futuro dela pendurado por um fio. As noites nas ruas pioravam, uma chuva forte alagou a praça onde dormiam, e Carlos correu com Luana para debaixo de um toldo, os dois encharcados e tremendo. Ela pegou febre, o corpinho quente no colo dele enquanto ele implorava ajuda num posto de saúde. Minha filha tá doente, por favor. O remédio veio, mas a culpa o devorava. Ele tentou abrigo num centro comunitário, mas a fila era longa, e um funcionário mandou embora. Só tem vaga para mulher com filho, homem não entra. Carlos saiu, Luana tossindo no ombro dele, os olhos marejados enquanto murmurava: desculpa, filha. Papai tá tentando. As portas fechadas eram mais que madeira, era um mundo dizendo que ele não valia nada, que Luana não merecia mais. Mas Carlos segurava os folhetos amassados como se fossem a última esperança, o peso da vida o esmagando enquanto o amor pela filha o mantinha vivo. Numa manhã cinzenta, Carlos viu um cartaz num poste. Uma igreja local oferecia café da manhã grátis para famílias em situação de rua. Ele levou Luana, os dois sentados num banco de madeira enquanto comiam pão com manteiga, o calor do café aquecendo as mãos dele. Uma voluntária, Dona Neuza, uma senhora de 60 anos, aproximou-se. Você tá precisando de ajuda, filho? Carlos hesitou, o orgulho lutando com a necessidade, mas a febre de Luana o fez falar. Eu perdi tudo, dona. Só quero um lugar para minha filha dormir. Neuza tocou o ombro dele, os olhos gentis. Vem comigo. A gente arruma um canto para vocês. Pela primeira vez em meses, ele chorou de alívio, Luana no colo enquanto seguiam a mulher. A igreja tinha um quartinho nos fundos, pequeno, com um colchão velho e um banheiro simples, mas seco e seguro. Carlos deitou Luana ali, o rostinho dela relaxado no travesseiro, e sussurrou: tá vendo, princesa? Papai disse que ia melhorar. Ele dormiu no chão ao lado, o corpo doendo, mas o coração mais leve.
Dona Neuza trouxe roupas usadas para Luana e um prato de feijão com arroz para eles. Você é forte, Carlos. Não desiste, hein? Disse ela, e ele assentiu, o raio de esperança acendendo algo que quase apagara. Ele voltou às vendas com mais força, Luana ficando com Neuza durante o dia, o sorriso dela o empurrando adiante. Numa tarde, ele conseguiu 3 vendas seguidas. Um mercadinho, uma costureira e um barbeiro aceitaram os empréstimos. A comissão veio, R$ 150, e Carlos correu para a igreja, os olhos brilhando enquanto mostrava o dinheiro para Neuza. Eu vou tirar a gente daqui, dona. Ela riu, batendo palmas. Eu sabia, meu filho. O raio de esperança era fraco, mas real. Carlos sentia o chão firme de novo, cada venda um tijolo na ponte que construía para Luana, o amor dele mais forte que a tristeza que tentava derrubá-lo. Com o quartinho na igreja como base, Carlos dobrou o esforço. Ele acordava antes do sol, beijava Luana dormindo e saía, os folhetos nas mãos enquanto batia em cada porta de Caxias. As vendas cresciam, 5 numa semana, 7 na seguinte, o chefe da empresa começando a reparar. Você tá surpreendendo, Carlos. Mas a vida não dava trégua. Luana pegou outra febre, o remédio acabando, e Carlos gastou metade da comissão num posto de saúde particular, o dinheiro escorrendo como água. Ele perdeu um dia de vendas, o chefe avisando, última chance, hein? Ou você bate a meta, ou acabou. O prazo era uma semana, o peso voltando aos ombros. Carlos correu contra o tempo, vendia de manhã, almoçava um pão seco e continuava à tarde, Luana com Neuza enquanto ele se matava nas ruas. Numa noite, caiu de exaustão num ponto de ônibus, o corpo tremendo enquanto murmurava, não posso desistir. Um estranho o ajudou a levantar, e ele seguiu, o amor por Luana o carregando. No último dia da meta, ele precisava de 2 vendas. Bateu em 10 portas, levou não atrás de não, o desespero subindo enquanto o relógio corria. Na última casa, uma mulher grávida ouviu a oferta, os olhos cansados. Meu marido perdeu o emprego. Acho que vou aceitar. Carlos quase chorou, a venda selada com um aperto de mão. A segunda veio no fim do dia, um dono de bar, convencido depois de 1 hora de conversa. Carlos correu para a empresa, os folhetos assinados na mão, o suor escorrendo enquanto entregava tudo ao chefe. O homem olhou os papéis, o silêncio pesando, até dizer, você bateu a meta. Tá contratado, salário fixo a partir de amanhã. Carlos caiu numa cadeira, as mãos no rosto enquanto chorava, o alívio e a dor explodindo juntos. Eu consegui, Luana, sussurrou, o terno rasgado agora um troféu da luta final que vencera, o futuro da filha brilhando como nunca. No dia seguinte, Carlos pegou o primeiro salário, R$ 1.000, mais que ele vira em meses. Ele correu para a igreja, Luana pulando no colo dele enquanto gritava, papai voltou. Ele a abraçou forte, os olhos molhados. Agora vai, meu amor. Papai conseguiu. Neuza assistiu, as mãos unidas em oração, o sorriso largo. Ele pagou um aluguel simples, uma casa de 1 quarto, paredes tortas mas com teto firme, em Caxias mesmo. Levou Luana para dentro, os dois rindo enquanto arrumavam um colchão novo, comprado com o resto do dinheiro. Aqui é nossa casa, princesa, disse, e ela correu pelo quintal pequeno, os cachinhos balançando. Carlos voltou às vendas com o salário garantido, as comissões crescendo enquanto ele aprendia o ofício. Ele comprou um vestido rosa para Luana, os olhos dela brilhando ao vesti-lo. Eu sou princesa, papai? Ele riu, ajoelhando. Você sempre foi, meu amor. A creche aceitou Luana de volta, e Carlos a levava toda manhã, o passo leve enquanto trabalhava. As noites eram deles, jantavam macarrão com molho, contavam histórias, o rádio tocando baixinho enquanto ela dormia no colo dele, o peso da rua virando memória. Num domingo, ele levou Luana para a praia em Copacabana, a primeira vez dela no mar. Ela correu para as ondas, o vestido rosa molhado enquanto ria, e Carlos ficou na areia, os olhos marejados vendo a filha livre, o sonho que ele quase perdeu agora real. A vitória era silenciosa, não havia luxo, só paz. Carlos pendurou os folhetos velhos na parede, um lembrete da luta, e sussurrou para si mesmo, valeu cada lágrima. Luana dormia no quarto ao lado, o futuro dela seguro nas mãos calejadas de um pai que nunca desistira. Anos depois, Carlos subiu na empresa, virou supervisor, o terno novo no corpo enquanto treinava outros vendedores, muitos como ele, pobres e cheios de sonhos. Ele contava sua história nos treinamentos, a voz firme. Eu dormi na rua para estar aqui.
Vocês podem tudo se não desistirem. Luana cresceu. Aos 10 anos, era uma menina esperta, boa em matemática, os cachinhos soltos enquanto estudava numa escola particular que Carlos pagava com orgulho. Ela o abraçava toda noite. Você é meu herói, papai. Ele ria, o peito quente, sabendo que cada noite no frio valerá por aquele sorriso. Dona Neuza virou avó postiça, ia à casa deles aos domingos, levando bolo de milho e histórias da igreja. Você me ensinou a ter fé, Carlos, dizia, e ele respondia, e a senhora me deu um teto para sonhar. A amizade deles era um laço que a pobreza não quebrou. A comunidade o conhecia como Carlos da Luta. Ele ajudava quem podia, dava conselhos, emprestava dinheiro para mães solteiras começarem negócios. Eu sei como é não ter nada, dizia, o olhar suave enquanto Luana brincava ao fundo, o vestido rosa trocado por um uniforme escolar impecável. Numa tarde, ele levou Luana para ver o pôr do sol na Pedra do Sal, o mar brilhando enquanto contava. Papai já perdeu tudo, mas nunca perdeu você. Ela apertou a mão dele, os olhos grandes. Eu sei, papai. Você é o melhor do mundo. Carlos chorou quieto, o amor dela curando cada ferida. A casa simples ganhou cor, fotos de Luana na parede, um fogão novo, uma TV pequena onde viam novela juntos. Carlos guardava o primeiro folheto assinado, um símbolo da luta que o levou do nada ao tudo que tinha agora. Não era muito, mas era o bastante. Num Natal, ele comprou uma boneca nova para Luana, os olhos dela brilhando enquanto abraçava o pai. Eu te amo, papai. Ele a ergueu, as lágrimas caindo livres. Eu te amo mais, minha vida. A felicidade, enfim, chegará, silenciosa mas eterna. O legado de Carlos era mais que uma casa ou um emprego. Era o amor de um pai que enfrentou o mundo por uma filha, provando que até na tristeza mais funda, o coração de uma mulher, de uma mãe assistindo, podia encontrar beleza na luta dele. Numa noite, ele sentou na varanda, Luana dormindo dentro, o rádio tocando baixo. Olhou o céu, as estrelas brilhando como promessas, e sorriu. Conseguimos, meu amor. A procura da felicidade terminara, e o que ele achou era mais precioso que ouro. Era Luana, era paz, era amor. E aí, galera, o que acharam da história do Carlos e da Luana? Uma jornada triste e emocionante de um pai que nunca desistiu da filha, para encantar a todas as pessoas, e todo mundo, que assistiu ou ouviu. Se vocês choraram comigo, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Peguem mais um lencinho e até a próxima, pessoal!